Agora falaremos sobre fator previdenciário, famigerado fator previdenciário. O que é esse fator previdenciário? Fator previdenciário, vale a pena esperar para se aposentar? O fator previdenciário é um grande vilão da maioria das aposentadorias. Ele foi criado em 1999 com o objetivo de permitir às pessoas se aposentarem mais cedo, contudo, diminuiu o valor a ser recebido. Quanto mais cedo você se aposentar, menor será a sua aposentadoria. Ele deve se levar em consideração 3 variáveis: a expectativa de vida, a idade e o tempo de contribuição. Quanto maior a idade e o tempo de contribuição, melhor será o seu fator previdenciário. Quanto maior a expectativa de vida, pior o seu fator previdenciário, ou seja, ele poderia tanto reduzir ou aumentar o valor dos benefícios. Isso quer dizer o seguinte: você quer se aposentar antes? Ok, você pode. Nós vamos falar da aposentadoria por tempo de contribuição, que é onde sofre o fator previdenciário negativo. Mas ele diz assim: olha, você quer se aposentar, ok, tudo bem, só que você vai sofrer aí um redutor. O fator previdenciário, ele nada mais é que um redutor, um desanimador de pedido de aposentadoria. Primeiro, tenha em mente que há modalidades de aposentadoria que não usavam o fator previdenciário. Então, se você possui direito adquirido, tenha em mente que são essas aposentadorias que você deve ficar de olho na hora de fazer o pedido do INSS. Algumas são mais vantajosas ou rápidas de se conseguir, tudo depende do seu perfil. Esperar para se aposentar aumenta o seu fator previdenciário, mas pode não valer a pena. Isso mesmo. Às vezes a pessoa fica trabalhando, contribuindo, esperando achando que o fator previdenciário aumentando o seu valor, mas lembrando que você está contribuindo e deixando de receber. Fator previdenciário positivo existe, sim, não é algo comum, mas tem casos que o fator previdenciário pode aumentar o valor da sua aposentadoria. Aqueles casos que a pessoa já contribuiu demais, já tem uma idade avançada, então o fator previdenciário passa a ser positivo, mas aquilo que a gente já falou, pode ser que ao longo do seu tempo você deixar de receber a aposentadoria e continuar pagando, você deixa dinheiro na mesa, ou seja, a aposentadoria é um acúmulo de valores que você faz para sacar os depósitos feitos ao longo da vida. E se contar que a nossa expectativa de vida, por mais que ela tenha aumentado, vai chegar um tempo que você vai chegar ao seu fim da vida, e a questão é tempo que você levou para sacar todo esse dinheiro depositado ao longo desse tempo de vida, percebe? Então, quer dizer, se você se aposentar com 65 anos, a expectativa de vida, que se for de 77 anos, você vai receber por 10 anos, você vai receber aposentadoria, né? Então é essa conta que você tem que fazer. Isso acontece principalmente para quem tem muito tempo de contribuição, como eu falei, e idade avançada. Em quase todos os casos do fator previdenciário positivo, o trabalhador optou por se aposentar mais tarde. Em resumo, se aposentou depois que se deveria. Mesmo assim, é importante ter em mente que quase nunca vale a pena ficar esperando anos para se aposentar, só para deixar o fator previdenciário positivo. Muitas pessoas me perguntam se vale a pena esperar alguns anos para se aposentar com uma renda maior. Esta não é uma pergunta muito fácil de se responder, depende muito do momento que você faz ou está passando os seus planos para o futuro. Mas algumas informações podem te ajudar muito a decidir. Quais as aposentadorias não usam o fator previdenciário? Nem todos os tipos de aposentadoria recorrem ao fator previdenciário no cálculo, no final do benefício. Em alguns casos, ele só é aplicado se for para melhorar a aposentadoria. Veja quais são essas modalidades. A aposentadoria especial permite aposentar em qualquer idade sem sofrer perdas no fator previdenciário. Nós vamos falar da aposentadoria especial, inclusive as mudanças que se teve com essa reforma. Contudo, isso significa que quase tanto faz se você se aposentou com 40 ou 70 anos, o valor da sua aposentadoria especial não vai mudar por causa do fator previdenciário. O que importa nesse tipo de aposentadoria é a pessoa estar exposta à função insalubre, os seus 15 a 25 anos de atividade especial. Após a reforma, será necessário entre 55 e 60 anos de idade para poder se aposentar com esse tipo de aposentadoria.
mas de qualquer forma o cálculo não leva em conta o fator previdenciário, mas sim a média de todos os seus salários. A atividade especial é a realização dos trabalhos por conta insalubres ou periculosos. Nós vamos falar da aposentadoria especial especificamente. A aposentadoria por idade é outro tipo de aposentadoria que não perde nada com o fator previdenciário. Pelo contrário, se o fator for positivo, no entanto, pode ser usado para aumentar o valor do seu benefício. Reforçando, tem direito à aposentadoria por idade, 65 anos se homem, 60 anos se mulher, após a reforma 62, 15 anos de carência no mínimo. A partir da vigência dela, as regras alteraram, sendo que 65 anos de idade, mais 20 anos de contribuição para homens e 62 anos de idade para mulheres, mais 15 anos de contribuição. Atenção! Apesar de o período mínimo de contribuição ser de 15 anos, caso você tenha contribuído para a Previdência por um prazo maior, seu benefício também pode ser aumentado por conta da alíquota na aposentadoria por idade. Isso se tiver direito à regra anterior à reforma. A aposentadoria por invalidez também não sofre a consequência do fator previdenciário, não estão aptos a exercer a sua profissão, no caso aposentadoria por invalidez. Aqui a única coisa que conta é que a média das 80% das maiores valores de contribuição desde julho de 94, mas não sofre o fator previdenciário. Com a reforma, o cálculo será da mesma forma, 60%, a gente já falou disso, 60% da média, mais 2% a cada ano, que excederá 20 anos se homem, 15 anos se mulher. Diferente por idade, nesse caso o fator previdenciário não conta de jeito nenhum, seja ele positivo ou negativo. Aposentadoria com pontos. A melhor aposentadoria desde 2015. Se você atingir os requisitos de pontos, a calculadora do fator previdenciário 2020 pode te ajudar. O fator só vai entrar em conta se melhorar o valor da sua aposentadoria. Com a reforma haverá aumento progressivo dos pontos, até 105 pontos se homem, 100% se mulher, a soma da idade mais o tempo de contribuição, e acrescido a 1 ponto, começando a 2020, até atingir o limite que citei. Mas mesmo com a reforma, o fator previdenciário não incidirá na aposentadorias por pontos. A gente está correndo aqui para falar sobre o fator previdenciário, tá? Onde que incide e aonde não incide. Quando vale a pena se aposentar agora? Vou mostrar alguns casos que quase sempre vale a pena se aposentar agora. Você sempre contribuiu com o salário mínimo após julho de 94. Quem sempre pagou o salário mínimo não ganha nada ao esperar, mas tem para se aposentar. Este é o caso de muitos contribuintes individuais. A regra de cálculo da aposentadoria sempre leva em conta os salários a partir de julho de 94. Como esta média vai ser abaixo do salário mínimo, o fator previdenciário não vai fazer diferença e ninguém se aposenta com menos de um salário mínimo. Você já tem direito à aposentadoria sem fator previdenciário. Se esse é o seu caso, se aposente o quanto antes. Caso sua aposentadoria já não tenha fator previdenciário, esperar mais para se aposentar não vale a pena. Simples assim. Atenção, uma exceção pode acontecer com quem tem pouca contribuição depois de julho de 94. Isso porque existe uma regra do divisor mínimo. O fator previdenciário é muito próximo de 1. Se o fator estiver muito próximo de 1, vale a pena se aposentar. Isso porque todo ano a expectativa de vida do brasileiro aumenta e o fator previdenciário diminui. Então não fique brigando por mais alguns anos por conta de 10% do valor da sua aposentadoria. São raros os casos em que espera vale a pena. Quando você deve esperar para se aposentar? Se você não está nos casos que falei acima, é preciso analisar se vale a pena esperar para se aposentar. Esta análise não é simples e exige conhecimento das regras de cálculo da Previdência, em direito previdenciário, análises de possíveis mudanças legislativas. Por isso que a gente está falando desse treinamento, dessas trilhas, para entender todo o processo, como é que funciona, para se decidir. E a análise, nesse caso, de um planejamento previdenciário é importante
para que cada valor é possível escolher com segurança entre se aposentar ou esperar, mas leve em consideração 3 aspectos. Um benefício a que você já teria direito, leve em consideração este valor. Quando você começar a receber aposentadoria, terá que pagar imposto de renda sobre o que receber. Depois de aposentado, você não tem mais seu fundo de garantia retido todo mês. Além disso, é importante ter em mente que as leis podem mudar, ou seja, você pode esperar para se aposentar depois, mas se a lei normalmente sempre que muda para te prejudicar, então não compensa de repente talvez ficar esperando para se aposentar. Agora, se é o seu caso de você necessitar de um benefício, melhor se aposentar. Se é o seu caso de não necessitar, de repente compensa continuar contribuindo, questão de planejar. Né? E assim, vai ser todo mês um rendimento que você vai ter, é um rendimento que você vai ter que declarar na sua declaração de imposto de renda. Aí você tem que ver, você vai restituir, você tem como restituir uma dedução do seu imposto de renda, né? E também tem a situação de você, de repente, recebe esse valor e não mexe com ele, você investe ele, então você não usa dele como renda, pelo contrário, você pode ainda reinvesti-lo, também é um caso, né? Agora, se não é o seu caso, você precisar desse salário, mesmo assim, se você pensar em investir, é bastante interessante. Entenda que os requisitos para se aposentar podem ser diferentes no futuro, as regras de cálculo podem ser diferentes, para pior ou para melhor, dificilmente, mas pronto, se você já tem direito a uma aposentadoria, você pode se aposentar pela lei antiga, mesmo que a regra mude. A gente já falou do direito adquirido. Mas essa análise deve ir além do previdenciário. Não deixe de considerar ainda 3 pontos. Considere ainda a sua situação financeira de hoje, o seu momento de vida da sua família. Se você está preparado para se chamar de aposentado, existe muito engraçado, mas existe isso, a pessoa não gostar de ser aposentado, de ser chamado como aposentado. Tudo isso é importante e deve ser analisado por você ou por seu advogado previdenciário de confiança, no caso, se achar necessário, tá? Porque existem diversos fatores, inclusive a gente falou sobre a aposentadoria por idade, que mudou de nome, porque era chamada aposentadoria por velhice, porque as pessoas não gostavam de ser chamadas de aposentado por velhice, não se admitiam ser velhos. A reforma da Previdência acabou com o fator previdenciário? A gente está aqui a falar que a reforma bateu na porta recentemente sobre o direito. Uma delas é a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, que utiliza o fator previdenciário, mas é importante te dizer que quem começou a contribuir antes da reforma já possui todos os requisitos para se chamar o direito adquirido. A gente já falou sobre o direito adquirido, ou seja, você vai conseguir se aposentar pelas regras antigas, mesmo utilizando o fator previdenciário no cálculo do valor da sua aposentadoria. Pode ser que, mesmo com o fator previdenciário, a sua aposentadoria antes, com a mudança das regras atuais, que levava em consideração 70% da média, seja ainda mais interessante você se aposentar mesmo sofrendo fator previdenciário do que pegar a média 60% de todo o período desde julho de 94 e aplicando 2% a cada grupo de 12, tá? Na média aritmética para o cálculo. Então, mais uma vez, sempre costumo dizer que a aposentadoria é algo simples de se fazer, mas a decisão de se tomar é bastante preciso ser estudada, cada caso. Para você que contribuía antes da reforma, não preencher os requisitos, entrará as regras de transição, o pedágio de 50%, a gente já falou das transições, né? Para ter direito a ela, os homens precisam ter no mínimo 33 anos, se homem, se mulher 28 anos, a gente vai falar disso nas aposentadorias por tempo de contribuição e os seus pedágios. A tendência é que o fator previdenciário caia em desuso no futuro, porque existe um número limitado de pessoas que têm direitos adquiridos às aposentadorias anteriores à reforma e a regra de transição dos pedágios de 50%. Ou seja, uma hora ou outra, ninguém mais se enquadrará na hipótese de aplicação do fator previdenciário e, desse modo, não será mais utilizado nas aposentadorias. A próxima trilha, vamos falar sobre a aposentadoria do professor. Ok? Então é isso por enquanto. Mais uma vez, agradeço.